Galerinha, vamos estar hoje falando sobre as proteínas, sua composição, estrutura e funções. Bora lá? Então, olha só. Qual a importância das proteínas na nossa vida, né? Elas são fundamentais para qualquer ser vivo e até mesmo vírus. Todas as manifestações genéticas é dada por meio de proteínas. Grande parte dos processos orgânicos são mediados por proteínas, enzimas, né? E sem proteínas não existiríamos e nenhum outro ser vivo existiria. Os coacervados são os primeiros compostos proteicos. Então, os aminoácidos, né, são monômeros proteicos e são as unidades fundamentais dos polímeros. Proteínas são polímeros, seus monômeros são chamados de aminoácidos. Um aminoácido é uma molécula orgânica formada por átomos de carbono, hidrogênio, oxigênio e nitrogênio. Alguns aminoácidos também podem conter enxofre. Os aminoácidos são divididos em 4 partes. O grupo amina, que tem um NH2, o grupo do ácido carboxílico, que tem COOH, a parte do hidrogênio e o carbono alfa. Todos os diferentes grupos se ligam a ele. E um substituinte característico de cada aminoácido, que é o chamado radical. Então, aqui a característica do aminoácido, né? Como é que ele é. Então, existem 20 tipos de aminoácidos. Então, olha a tabelinha, né? Temos a glicina, alina, leucina, vanila, isoleucina, prolina, fenilalanina e assim vai, né? Quanto à produção dos aminoácidos no organismo, são classificados em essenciais e não essenciais ou naturais. Os não essenciais ou naturais são os aminoácidos produzidos pelo organismo. E os essenciais são os aminoácidos que não são produzidos pelo organismo e eles são obtidos unicamente pela dieta, ou seja, pela alimentação. Por isso, precisamos de todos os aminoácidos para os processos de produção das proteínas, beleza? Então, ó, aminoácidos essenciais estão marcadinhos de roxo e os aminoácidos não essenciais estão marcadinhos de azul, né? Então, a gente tem muito mais aminoácido não essencial, né? Essencial do que não essencial. Ligações peptídicas. A ligação feita entre aminoácidos AA para formar peptídeos 2 a 5AA, polipeptídeos mais de 5AA unidos e proteínas mais de 50 aminoácidos unidos. As estruturas da proteína, né? A estrutura primária é aquela sequência de aminoácidos e ligações peptídicas da molécula formando um arranjo linear, semelhante a um colar de contas. A estrutura secundária da proteína é dada pelo arranjo espacial de aminoácidos próximos entre si, na sequência primária da proteína. Então, ocorre graças à possibilidade de rotação das ligações entre os carbonos alfa dos aminoácidos e os seus grupamentos funcionais de carboxílica. A estrutura terciária, ela resulta do enrolamento da hélice, sendo estabilizada por pontes de hidrogênio e pontes de disulfeto. É literalmente um dobramento das proteínas, adquirindo uma estrutura tridimensional. A estrutura quaternária, algumas proteínas podem ser 2 ou mais cadeias polipeptídicas em estruturas tridimensionais. A forma espacial das proteínas pode ser afetada pela temperatura, pH, polaridade, salinidade, solvente, radiação e etc. As proteínas perdem o arranjo, desenrolam-se perdendo as ligações. Então, alguns exemplos, né? O ovo, leite, coalhada, queijos, o próprio sangue, né? Esse fenômeno é chamado de desnaturação proteica. Funções das proteínas. Sem as proteínas, a vida da Terra não brotaria.
Então, ela pode ter uma função catalítica, que acelera as reações. Então, por exemplo, a amilase, ela hidrolisa o amido. Pode ter a função transportadora, então transporta diversos componentes. Exemplo, lipoproteínas, que transportam colesterol. A hemoglobina, que transporta o O2, né, o oxigênio presente no sangue. Ela pode servir de reserva, guardam e contém aminoácidos essenciais para o desenvolvimento dos animais. Então, por exemplo, a caseína, né, que está presente no leite da vaca, a albumina nos ovos e aves. Contração provém os movimentos de estrutura celulares nos músculos, então a actina e a miosina. Reguladora hormonal, atuam como mensageiras químicas, por exemplo, a insulina, que avisa ao corpo que nós temos que guardar a glicose, né? Outro exemplo, a adrenalina. Então, é estrutural quando ela participa da composição de várias estruturas do organismo, sustentando e promovendo a rigidez, né? Então, um exemplo, colágeno e elastina. Defesa e proteção, promovem a defesa do organismo contra micro-organismos, exemplo, as imunoglobulinas, que são os anticorpos. Na genética, que atua se envolvendo com os ácidos nucleicos para dar conformação, né? São as chamadas nucleoproteínas. Além disso, ela pode viabilizar a atividade das células, quebrando moléculas ou juntando para formar novos componentes. Nem todas as enzimas têm natureza proteica. Existe um grupo de enzimas também formada pelo RNA, chamada de ribosinas. Então, a enzima ela é uma proteína catalisadora. Seu substrato é o objetivo que ele irá ser modificado e o produto. Então, olha aqui, nós temos a enzima, o substrato, quando ela age dentro, né, dessa proteína age, ó, ela forma outro tipo de substância. Então, as enzimas também possuem um sítio ativo, que corresponde geralmente a uma cavidade na molécula de enzima, com um ambiente químico muito próprio, e o substrato entra no sítio ativo e liga-se à enzima. Então, existem os cofatores e coenzimas, que são moléculas não proteicas, respectivamente inorgânicas, íon metálicos e orgânicas, que são as vitaminas, que são indispensáveis para o funcionamento de várias enzimas. Por exemplo, a hemoglobina, né, que transporta o ferro. Para operar, as enzimas necessitam de um ambiente favorável, pH, temperatura, quantidade de substrato, caso contrário ela se torna inibida. Então, o inibidor é qualquer fator que possa reduzir ou cessar, pela desnaturação, a reação enzimática. Então, a inibição pode ser reversível, que é a presença de substâncias, e irreversível quando ocorre um aquecimento excessivo. Então, aqui nós temos a curva de enzima, né? Então, essa curva ela começa a atividade, quando há o acréscimo da enzima na reação, ela se torna muito mais rápida, né? Quando a temperatura está alta, e depois ela decai quando cessa, né? Então, galerinha, bons estudos e fiquem com Deus.